Bom, pessoal, 11 horas, então a gente já começa dando início para a nossa 11 não, Willy, 10. Ah, é verdade, 10 horas. Desculpe que o computador nosso tá uma hora adiantado. É para quebrar o gelo. Tá? Isso, 10 horas, horário de Brasília. Isso aí, tudo bem? Em Brasília, 10 horas. Então, pessoal, estamos começando mais uma Maratona 2020, mais uma webinar aí que está acontecendo durante todo esse processo de conteúdos pedagógicos para vocês estarem se preparando na semana pedagógica de vocês. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o Pense Matemática e como convidado ilustre nós temos a Vanessa, que aqui dentro da tecnologia educacional, ela é a pessoa mais à frente sobre o produto, ela que cuida aqui e tudo mais. Então, Vanessa, obrigado por estar aqui com a gente hoje, para estar compartilhando esse momento. Lembrando que o chat vai estar disponível aqui, então para perguntas, interações que vocês queiram estar fazendo, pode estar mandando que eu vou estar mediando aqui, anotando tudo e estar passando para ela também. Beleza? Bom, Vanessa, com você agora. Beleza, obrigada, Willy. Gente, bom dia. Eu sou Vanessa, sou professora de matemática há pelo menos 25 anos e há bastante tempo eu já trabalho na área de tecnologia. Hoje eu coordeno o Pense Matemática e costumo dizer que todas as coisas boas e as ruins também chegam até mim. Gosto muito disso, acho que é um grande desafio a gente fazer com que os nossos alunos gostem de matemática e essa é uma das propostas do Pense. A gente gosta de mostrar para os alunos para que se estuda essa matemática, por que a gente tem que saber determinadas coisas, né? Mas o nosso foco maior é no pensamento matemático. Então, agora, possivelmente aí nos próximos 30 minutos, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o pensamento matemático, as premissas do Pense, que é o que embasa o nosso trabalho, e vou mostrar algumas coisas que a gente já tem no Pense, que é importante retomar, e as novidades que vêm por aí em 2020, tá? Então, o Willy falou que o chat está aberto para vocês fazerem algumas perguntas. Eu vou mostrar alguns slides, prometo, é curtinha, coisa rápida, tá? Mas é para a gente pensar e refletir um pouco sobre o ensino da matemática, tá? Vamos lá, Willy? Vou compartilhar aqui. O Pense é uma plataforma, é digital, voltado para os alunos do grupo 4, então alunos que têm 4 anos, até os alunos de 9º ano. Pense Matemática trabalha sempre o pensamento matemático e é importante ressaltar que nós não temos vínculo com nenhum material didático. Então, assim, porque eu uso o livro tal, ou porque o meu material didático é um sistema de ensino. Ok. O sistema de ensino, ou o livro, ele vai trabalhar todos aqueles conteúdos propostos, até mesmo pela BNCC, e o aluno vai aprender a matemática ali. No Pense, ele vai ver a aplicação de tudo isso. E muitas vezes a gente fala assim para o aluno, durante uma aula do Pense, lembra que você estudou outra coisa? Né? Então, os dois materiais, eles são complementares, tá? Então, assim, para a gente começar, os nossos alunos têm conseguido conectar a sala de aula com o mundo em que vive? Será? Será que o nosso aluno que está lá no 7º ano, no 8º ano, estudando equação, ele tem ideia de quando ele vai usar isso? Muitas vezes não, né? A gente até tem aí nas redes sociais uma série de memes e falando quando é que eu vou usar Bhaskara na minha vida, para que serve isso? Né? No Pense a gente procura mostrar as aplicações. Quais desafios vamos enfrentar como adultos? O nosso aluno que hoje está no 6º ano, daqui a pouco ele é adulto, passa muito rápido. A gente sempre fala isso, nossa, como cresceu, né? Daqui a pouco ele é adulto. Que desafio que ele vai enfrentar? E ele está preparado para isso? Em quais profissões essa meninada vai trabalhar? Será que já existem? Né? Muitas não, né? Recentemente, até assisti uma palestra sobre inovação e diz que muitas das profissões que a gente tem hoje não existiam há 5 anos atrás e que agora a coisa é cada vez mais rápida, né? E se a gente pensar mesmo, alguns anos, digamos assim, na entrada de um shopping ou de um supermercado, tinha uma pessoa que te entregava um controle de estacionamento. Hoje, em muitos lugares, você pega uma fichinha numa máquina, um cartão, alguma coisa assim, você mesmo chega numa máquina, paga, coloca teu dinheiro, dá teu troco, né? Então, as coisas estão mudando, a tecnologia está chegando, está tomando conta, e antigamente aquela pessoa que muitas vezes ficava distribuindo cartão, a necessidade hoje é outra, né? Hoje a gente espera que essa pessoa saiba programar e por aí vai. Por fim, como que a gente pode preparar
essas crianças para o futuro? O que a gente pode fazer, né? Então, são questões só para a gente pensar se, quando eu chego na sala de aula e fico, calcule, faça, efetue, se isso aqui realmente está me ajudando a preparar o meu aluno para o futuro, né? De um modo geral, qual futuro espera os nossos alunos? Eu, particularmente, não sei. Mas, o ano passado, a gente convidou a Paula Boarim, que é uma moça que trabalha com RH, trabalha com recursos humanos, seleciona pessoas para o mercado de trabalho, trabalha com muitas pessoas que estão entrando, né, os jovens aprendizes e tal, para conversar com a gente. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo da Paula, onde ela apresenta as necessidades do futuro. É curtinho o vídeo, tá? Pessoal, se a saída de áudio estiver muito ruim, vocês avisam a gente também, tá bom? A gente vai estar acompanhando aqui com vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Boarim e a convite da Tecnologia Educacional eu vou apresentar para você algumas das tendências do profissional do futuro. Antes é importante que eu me apresente. Eu sou o que o mercado hoje chama de profissional multicarreira, profissionais que desempenham em diversas frentes, em vários sistemas e regimes contratuais. Sou professora universitária e empreendo há mais de 4 anos no segmento de desenvolvimento humano, cuidando muito de jovens em fase vocacional na escolha da profissão e também trabalho no regime CLT, uma das maiores e melhores empresas para se trabalhar em RH com desenvolvimento humano. Anote essa tendência porque ela garante longevidade para a carreira. Outra grande aposta que eu faria é, olhando o passado, compreendendo o presente e observando o que se aponta como tendências de futuro, eu faço um resgate do renascimento e uma aposta muito forte no que hoje a gente chama de STEAM: ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes, num ambiente único. Esse ambiente é o ambiente responsável pela criação de gênios. O que um gênio faz? O que uma pessoa fora da curva faz? Conecta saberes aparentemente sem conexão e transmuta isso em algo novo ou único para o mercado. Foi o que Leonardo da Vinci fez no Renascimento no ambiente não estruturado. Nas guildas de Verona e São Lucas, ele teve acesso a uma série de saberes. E foi essa série de saberes que propiciou o cenário de um dos maiores gênios da humanidade. Outra grande aposta que eu faria é o pensamento matemático, que em Leonardo da Vinci era presente. Mona Lisa só é uma obra considerada uma obra-prima porque tem feições perfeitamente medidas. Ele conseguiu transpor o pensamento matemático para a arte. Transpor o pensamento matemático para além da sala de aula é uma competência que falta nos profissionais hoje. Profissionais da minha área de humanas, ou qualquer outro profissional que não tem relação íntima com a área de exatas, tem muita dificuldade de conectar a matemática da sala de aula com a realidade. A maioria de nós não entende que a matemática está em tudo, e que pensamento matemático é o que garante a conexão da abstração com a realidade. Se você trabalha em empresa, você sabe que são os números que tangibilizam nossos projetos. A maioria das pessoas tem horror a números, porque não desenvolveu esse pensamento matemático. Pensar matemática em relação a todas as coisas que estão no nosso cotidiano é uma competência muito especial, que eu acredito sempre se propicia ainda na escola e que com certeza vai fazer muita diferença na carreira profissional. Outra grande aposta que eu faria, olhando o Fórum Econômico Mundial, é entender quais são as competências mais buscadas pelas empresas em todo o mundo. Hoje, as 3 competências mais buscadas, que vão ser grandes apostas até 2020, pensamento crítico, resolução de problemas complexos e criatividade. Rompendo qualquer senso comum, criatividade não é só para criativos, publicitários, mercadólogos ou pessoas que escrevem o seu nome no grão de arroz. Criatividade é para qualquer pessoa que tenha um problema para se resolver e que precisa buscar no seu arcabouço, repertório, para combinar coisas que já existem e trazer a solução deste problema. Criatividade nasce em ambientes de necessidade e não tem competência talvez
vez hoje mais necessária nas organizações, num período em que o mercado nos obriga a nos reinventar e entregar para o consumidor soluções novas, mais estruturadas, mais eficazes. É uma competência que a gente vê muito hoje nas organizações e que também é apontada como futuro. Outra grande aposta, eu faria o desenvolvimento de soft skills ainda na escola, ainda nas fases mais tenras da vida. Hoje o que o mercado quer é que esse profissional, além de tecnicamente muito bom, que a gente chama de hard skills, que ele tenha flexibilidade cognitiva, porque o mercado já sabe que daqui para frente, gente, vai vencer quem tiver mais capacidade de resiliência e de reinvenção. Hoje o mercado unifica times de multissaberes dentro de células que eles chamam de squads. Esses squads trabalham por projetos, trabalham por metas e logo depois se dissolvem. Então, se o profissional do futuro não aprende isso na escola, no momento ainda em que ele está formando sua personalidade e seu caráter, vai ser tão difícil quanto é para nós esse futuro que se apresenta cada vez mais flexível, menos hierarquizado e mais propício a ambientes de colaboração. Essas são as grandes apostas que eu faço para o futuro profissional. E citando aqui Peter Drucker, eu acredito, assim como ele, que a melhor forma da gente prever o futuro é criá-lo. E a gente começa a fazer isso hoje. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Já respondendo aqui a Naira, que ela interagiu aqui com a gente, sim, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo depois, tá bom? A gente tem um e-mail de todo mundo que está participando aqui, então pode ficar tranquilo. E mesmo assim, Willy, vale lembrar que a nossa apresentação ela é gravada e depois vocês podem assistir novamente, certo? Sim, exatamente. Deixa eu sair da apresentação e volta. E volta lá. Isso aí, voltamos então. O vídeo da Paula é interessante, né? É uma outra visão, é uma visão de quem não está na escola, né? E ela fala de criatividade, ela provoca mesmo, e tem muito a ver com o que o Pense faz. Então, muitas das aulas que a gente criou para o Pense, nas dinâmicas, a gente faz os alunos realmente resolver, eles acabam resolvendo problemas, mas de uma forma muito criativa, que muitas vezes nós mesmos não pensamos antes. Eu vou até citar um exemplo. Tem uma dinâmica, se não me engano, do 3º ano, que os alunos têm que enrolar um brigadeiro. E eu, toda preocupada, como que ia ser isso na escola, eu entreguei para cada aluno o brigadeiro que eles iam enrolar num potinho plástico desse, como se fosse marmita, uma vasilhinha pequena de plástico. E eu pensei, eles vão colocar o chocolate granulado dentro dessa vasilhinha e vão enrolar, mas achei que ia ter sujeira, mas estava tudo assim, eu preparada para administrar. Quando eu olho, os alunos disseram, puxa, a gente tem que enrolar brigadeiro. Enrolaram o brigadeiro, colocaram dentro do saquinho do chocolate granulado e chacoalharam. Eu disse, gente, eles resolveram de uma forma que eu nunca nem pensei na vida, né? Eu tava lá, não, e eles vão enrolar vasilhinha e tal. Gente, foi muito prático e eu adorei o jeito que eles enrolarem brigadeiro, porque não caiu um chocolate granulado no chão, tá? Então, assim, os alunos, se provocados, eles têm uma reação meio que imediata, tá? Então, agora, só para a gente finalizando a nossa apresentação, pensamento matemático, a gente diz assim, pensar matematicamente é enxergar a presença da matemática no cotidiano, é ir além da sala de aula. A gente quer que o aluno pegue aquilo que ele está estudando, aquele conceito, e quando ele chega na rua, quer seja no ônibus, na padaria, no supermercado, não sei, ele saiba aplicar aquilo que ele estudou, né? E o STEAM, que a Paula falou, é uma nova abordagem que está surgindo nas escolas. A gente mistura alguns conceitos como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, de uma forma única, sim, trabalhando o desenvolvimento de projetos, tá bom? Então, assim, o Pense, ele não é uma aula comum de matemática, não que essa não seja importante, mas é complementar, tá? Deixa eu só ler um comentário aqui. Deixa eu ver, sou professor da área de tecnologia, mais precisamente de automação, e os alunos realmente participam ativamente dos projetos de automação, né? Tá aqui como instrutor, sabe que eu acho que o aluno precisa ser provocado. Se a gente provocar, ele participa de uma forma
com muita vontade, né, com empenho, realmente, eles se sentem desafiados a resolver aquilo. E uma coisa que acontece sempre quando a gente trabalha uma coisa, poxa, vou dizer que é fora do padrão, digamos assim, os alunos levam isso para casa, né? Eles chegam em casa e dizem assim, pai, sabe o que eu consegui fazer hoje? Ou você sabia como isso acontece, né? É uma troca que eu acho bem importante com a família e sem pensar muito, assim, tipo, a gente está contribuindo com a escolha da profissão dessa meninada, né? Você vai fazendo, olha aqui que legal, olha como é que funciona isso, olha como funciona aquilo na outra área, e a gente está construindo. Naira, depois então você vai me contar, o Willy tem nos contatos, a gente gosta de depoimentos, com certeza, hein? A Naira está dizendo que a aula do brigadeiro foi um sucesso. Bom, só da gente terminar a aula comendo brigadeiro já é isso, né? Isso, eu quero foto sim, tá? Manda sim, porque eu gosto e sou apaixonada por essa aula, tá? Só voltando aqui, então, para a nossa apresentação, eu vou retomar as 7 premissas do PACE, que são as 7, os nossos pilares, digamos assim, naquilo que a gente realmente acredita. A gente acredita que todos podem aprender matemática. Ok, a gente tem um ou outro, tem um pouquinho de dificuldade, mas todo mundo pode aprender. Então, eu sempre escutei, matemática é difícil, para que você vai fazer isso? Para que você vai estudar matemática, né? Então, existe um preconceito, mas dentro do PACE, todo mundo pode aprender matemática. Pensar matematicamente é enxergar a presença da matemática no cotidiano, né? A gente não quer que o nosso aluno fique somente ali nas equações, a gente quer que ele pense um pouquinho mais, tá? O senso numérico é a base de todo aprendizado da matemática e deve ser estimulado desde cedo. Então, a gente quer que as crianças, que os nossos alunos, eles tenham uma noção, não, isso não vai caber. Então, muitas vezes, eu não preciso nem saber que dá 12 ou que dá 14, mas o fato da criança olhar e dizer assim, não vai dar certo, já demonstra que ele tem uma noção, ele está aplicando o senso numérico, né? Aliás, muitas das nossas propostas do PACE não tem uma resposta certa. Se o aluno fala assim, não, tinha que ser maior, porque desse jeito não está dando, a gente já ganhou a aula. As pessoas não aprendem do mesmo jeito, nem da mesma velocidade. E a gente descobre muito isso quando o aluno levanta a mão e diz, não entendi. O aluno falar que não entendeu, o que você faz? Peraí, deixa eu ver como é que eu vou te explicar. Plano B, plano C, plano D, e a gente sabe que cada um aprende de um jeito e um ritmo diferente, né? O erro faz parte da construção do conhecimento, a gente erra, mas não pode ser só, errei, que pena, né? Mas a gente tem que transformar isso numa forma de aprendizado. Isso dentro do PACE fica evidente nas dinâmicas que envolvem coding, que envolvem programação. Os alunos erram, mas não ficam chateados. Eles erram e correm atrás para resolver. Já sei. E muitas vezes eles levantam a mão, chamam o professor. Professor, isso aqui não está dando certo, não está indo do jeito que eu queria. Mas ele mesmo, a hora que a gente vai ajudar, já sei. Né? Então ele pega aquele aprendizado e ele vai melhorando. Ele faz parte da construção. Promover o intercâmbio de ideias é tornar o ensino mais colaborativo. Tenho certeza disso. E em boa parte das nossas dinâmicas, a gente tem trabalho em grupo. Eu acho que é exceção as dinâmicas que são feitas de forma individualizada, né? E mesmo assim, quando está em grupo, eles têm liberdade para criar, eles têm liberdade para discutir, trocar ideia, um ensinar o outro e tudo mais, né? E por fim, a nossa última premissa está escondida aqui, mas espera aí, assistente Willy. Aprender matemática é aprender a resolver problemas, né? Para que a gente estuda matemática? Para resolver problemas, senão a gente vai ficar só na teoria e não vai, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem no PACE. Antes eu li aqui de relance, Regine, eu não li tudo, mas a Regine diz assim, o PACE matemática é incrível. Gente, ganhei o dia, né? E é mesmo, eu acredito muito no que está lá, tá? Agora eu vou ler a mensagem da Regina para vocês. Regine diz assim, não só se lê as séries iniciais, bem como pode ser associado aos outros kits para aprimorar ou relembrar certos conhecimentos que foram esquecidos ou mal compreendidos pelos alunos, né? Então, o PACE, ele dá um gás para a gente ajudar mesmo, ele dá um gás de vontade dos alunos de aprender, né? O instrutor ainda completou, muitas vezes eles conseguem aprender quando o amigo está junto e explica de forma com que eles consigam entender. É o que a gente fala do intercâmbio de ideias, a gente realmente gosta disso, de trocar. Inclusive, sei de professores que na hora de escolher os grupos, ele já pensa nas habilidades de uma habilidade do outro.
A gente tem aluno que tem muitas habilidades manuais e outro que já gosta mais de pensar, mais quietinho. Na hora dos trabalhos, dá para juntar esses dois, eles se complementam, porque um pode contribuir com as ideias, enquanto isso o outro põe mão na massa, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês o Pense. Dentro do Pense, a gente tem lá, a gente continua com as nossas 32 dinâmicas de aula para cada ano, mas a gente tem um pouco de novidade aí, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, eu vou mudar, vou mostrar o 6º ano para vocês, a gente continua com a mesma carinha, tá? As dinâmicas do mês de fevereiro já estão aqui em cima. Se eventualmente com os logins de vocês estiverem aparecendo aqui uma tarja ainda avisando que as dinâmicas estão na versão do ano de 2019, é só questão de atualização cadastral. Daí o Willi depois pode ajudar todo mundo. Conversa comigo. Tá bom? Departamento do Willi, tá bom? Então aqui eu tenho, por exemplo, as 32 dinâmicas que estão previstas para trabalhar no ano de 2020 com o 6º ano, tá? Essas 32 dinâmicas, até 2019, elas estavam fixas, tá? Em fevereiro, eu sugeria para trabalhar essa e depois essa. Em março, essas 4 aqui. Agora, eu acredito muito que a partir do comecinho de fevereiro, a gente já consiga permitir que o professor faça as trocas que ele achar necessário. Eu sei que tem professor que já fazia essas trocas, mas agora ele pode organizar para os seus alunos. Então, eu quero começar com essa aqui, calculadora de lápis de cor. Eu vou poder mudá-la, colocar aqui como primeira dinâmica, tá? Então, isso vai facilitar a organização de vocês. Quem for fazer essa organização vai perceber que em determinados casos vai aparecer 34 dinâmicas, 35 dinâmicas. Então, por exemplo, a Ana Paula, que está querendo ver as dinâmicas da educação infantil, quando ela for olhar lá essas dinâmicas, ela vai perceber que não tem só 32, tem mais, porque eu estou publicando esse ano agora 15 dinâmicas novas para o grupo 4 e grupo 5. Então, ela vai ter mais opções. Mas eu continuo achando que você pode aplicar as 32, porque 32 dá uma por semana de fevereiro até novembro. Mas tem professor que tem uma linha a mais, de repente tem um espaço a mais, aí ele pode fazer mais dinâmicas do que as 32, tá? Ana, eu já te mostro as dinâmicas da educação infantil e vou falar principalmente sobre as novas, tá? Uma novidade no 9º ano, também vale para 8º e 9º ano, tá? Nós temos novas dinâmicas de coding. Então, deixa ele carregar aqui, ó. Carregou. Para o 9º ano, as dinâmicas de coding, ó, temos novas aqui. Aqui tem 2 exemplos, quantos quadrados e muitos quadrados. Então, nós trocamos algumas dinâmicas de coding, e aí, nesse caso, pode acontecer que os alunos que nunca trabalharam com coding terem um pouquinho de dificuldade. Então, nós colocamos no gabarito as orientações passo a passo do professor, nas orientações do professor, tem passo a passo. E, se for o caso, pode ser que o professor precise de mais de uma aula. Então, aí, nesses casos, até comentei numa formação essa semana, que o professor pode, em vez de fazer as 8 dinâmicas de coding, ele pode fazer 2 ou 3 ao longo do ano, né? Para que cada aluno tenha a oportunidade de seguir no seu ritmo, tá? Porque são dinâmicas novas que estão aqui para o 9º ano, tá bom? Agora, deixa eu mostrar a capa do 9º ano, porque tem concursos que estão chegando por aí, né? Academia, o quiz. Vou publicar já no começo da semana que vem, já vamos trocar esse quiz para os alunos responderem, porque esse quiz, diferente do quiz que aparece nas dinâmicas, os alunos fazem sozinhos, né? Então, no começo do mês, eu publico uma notícia e 4 ou 5 perguntas para os alunos responderem, e eles participam bastante, mas eles participam assim, de forma autônoma, não precisa da orientação do professor. E aqui embaixo, ó, nós temos Clube Olímpico, Olimpíada da Matemática e Retas da Vida. Eu vou falar dos 3. Clube Olímpico, a gente mantinha até o ano passado a publicação de algumas questões de Olimpíadas anteriores, da Olimpíada Brasileira de Matemática, por exemplo, para os alunos irem treinando. Só que a gente percebeu que os alunos só participam quando há um incentivo muito grande por parte do professor. Então, nós estamos decidindo por tirar o Clube Olímpico esse ano do ar. Vamos reformular isso, vamos procurar uma maneira de colocar alguma coisa que os alunos realmente queiram participar, tá? Então, não estranhe, vocês vão observar que ele vai sair daqui. Já a Olimpíada de Matemática do Pense continua... entendi, já respondi.
A Olimpíada de Matemática continua, nós vamos publicar o regulamento ainda no mês de fevereiro, mas ela acontece só no mês de abril. Então, os alunos vão participar, nós vamos ter nível de... os alunos de quarto e quinto ano, depois alunos de sexto e sétimo, alunos de oitavo e nono. Então, são 3 níveis diferentes, os alunos participarem da Olimpíada do Pense Matemática. E o Retas da Vida é o concurso do ano passado. Eu não sei se vocês já olharam aqui, mas a proposta... Peraí, só tirar aqui. A proposta do concurso é que os alunos mostrem, encontrem, fotografem a matemática que está por aí. E o resultado é muito legal. Os alunos conseguem enxergar a matemática num lugar que muitas vezes a gente mesmo não enxerga. Então, aqui a proposta do ano passado era fotografar retas. Então, vocês estão vendo aí a foto que foi uma das vencedoras. Que a aluna tirou a foto da linha do horizonte, por exemplo. Olha essa do trem. Então, o aluno possivelmente estudou reta e tal, mas ele foi na estação do metrô e ele enxergou a oportunidade de tirar uma foto e colocar mandar para participar do concurso. Nós vamos ter esse ano 2 concursos, tá? Que vão entrar aqui, um no primeiro semestre e um no segundo. O do primeiro semestre, aliás, eu sei o tema dos 2, mas eu acho que o do primeiro semestre é sombra. Então, nós vamos perguntar para os alunos assim, que objeto produziu essa sombra? Então, você imagina na parede uma sombra que parece um cogumelo. Foi um cogumelo que produziu essa sombra ou foi um abajur? Quem produziu? Né? Então, o aluno vai tirar a foto da sombra e depois do objeto que produziu aquela sombra. E o segundo são coisas que rolam. Então, os alunos vão poder tirar foto de um pneu, vão poder tirar foto de um copo. Não sei o que eles vão inventar, tá? Mas a participação também é livre. É claro que a gente tem sempre, quando o professor incentiva essa participação, assim, vem em massa pela escola, tá? E aí a gente vai ter, a gente divulga o resultado, a escola pode utilizar isso em suas redes sociais, dizer que o aluno tirou o primeiro lugar e por aí vai, tá? Eu vou agora, então, Ana, você não escutou? A Ana Paula está dizendo que não escutou a minha resposta quando eu falei da educação infantil. Não falei nada de muito importante, não. Só disse que a gente vai ter mais dinâmicas e que eu ia te mostrar as dinâmicas da educação infantil, para você poder ver. Tem muita coisa legal aqui. As dinâmicas de educação infantil, elas têm uma característica que é o uso do Lego, né? Então, grupo 4 e grupo 5, a gente tem dinâmicas que utilizam um kit chamado Trem da Matemática. Esse kit é um kit exclusivo do Pense, ele não está por aí, não tem como comprar esse kit, tá? Então, a gente tem algumas dinâmicas e daí vem uma dinâmica de Lego. Aí, logo na sequência, tem algumas dinâmicas, ó, contando nos dedos, brincando até 10, cachinhos dourados, e daí vem mais uma dinâmica de Lego, tá? E vai ter gente aí que já deve ter achado estranho. Nossa, mas não é de matemática? Como é que tem cachinhos dourados nessa história? É que é assim, ó. Educação infantil trabalha muito com as histórias, não é isso? Então, a nossa autora, ela consegue transformar uma aula que era para ter uma história numa aula de matemática. Por exemplo, eu sei da Branca de Neve. A Branca de Neve, então o professor trabalha, o conto, faz toda a sua interpretação, brinca com as crianças e tal, mas na aula as crianças vão organizar os pratos na mesa com a comidinha para os anões. Então ela usa aquela história como uma base, o tema da aula, e ela faz isso com Rapunzel, quando construi um castelo com as formas geométricas, cachinhos dourados, tem a Branca de Neve, eu falei, e tem outros tantos, tá? Assim, se a gente ficar vasculhando aqui, tem muita coisa. Gente, olha a Naira falando. A Branca de Neve, minha aluna foi vestida, e os demais com gorro, e ela vai mandar foto para a gente ver. A minha vontade, Vivi, até é compartilhar aqui para ela mandar foto para todo mundo. A do coelho, ela levou um coelho, foi muito bacana. Olha a Regine falando, que trabalhei muito com os meus alunos os contos de fadas. Então, realmente, a gente consegue, no Pense, integrar as coisas, tá? Eu já devo estar até extrapolando meu tempo aqui, mas eu queria mostrar 2 coisas para vocês. Boa, eu trouxe aqui, ó, eu não nasci para ser youtuber, tá? Perdão aí, mas olha o que eu tenho na minha mão. Eu tenho 2 modelos de lapbook. Eu tenho esse lapbook aqui, peraí, o meu assistente está me colocando aqui. Pronto, eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Então, esse material já deve estar chegando aí na escola de vocês, porque ele é um material utilizado tanto pelo grupo 4, 5 e primeiro ano.
E dentro deles, a diferença aqui é basicamente a cor, tá? Mas dentro dele aqui, ó, a gente continua mantendo o espaço para os nossos alunos guardarem as suas atividades, tá? Então, o aluno faz a atividade e guarda aqui. Então, ao longo do ano, deixa eu só pegar do outro, tem bastante. Ao longo do ano, essa pasta, ela acaba se tornando um portfólio das atividades dos alunos. Então, por exemplo, aqui, ó, quantas pernas estão faltando para a aranha. Olha aqui o da trança da Rapunzel. Eu tinha que desenhar a trança, é uma coisa mais comprida que a trança, maior que a trança. Os animais não sei aonde. E assim vai, tá? Então, o aluno participa. Então, vamos pensar na Branca de Neve. O aluno leu a historinha junto com a professora, vivenciou, distribuiu os alimentos e organizou a mesa, e aí depois ele vem e faz um registro como esse aqui e guarda no seu portfólio, tá? Então, para a educação infantil é extremamente importante o registro. E outra, né? O aluno já vai vendo tudo que ele foi aprendendo ao longo do ano quando ele olha os desenhos que ele fez. Tá bom? Então, gente, eu acho que eu lembrei de tudo que eu queria conversar com vocês sobre o Pace. Olha, tem feedback aqui. Você está muito bem como youtuber. Acho muito justo você abrir um canal, Senhorita Vanessa. Willis, tem que ir junto comigo. Então, vamos lá, gente. Dúvidas, por favor. A gente sabe aí que nesse grupo tem gente que já utiliza o Pace, tem gente que ainda está entrando, a gente sabe que essas coisas novas, elas, meu Deus, é tudo novo, é assim mesmo, mas a gente está aqui para ajudar, o momento para tirar as dúvidas é agora. Isso, é com ela, gente, né? Aproveita ela aqui agora. Tem assistente aqui também para quebrar um galho. Isso. Vamos lá. Pessoal, enquanto vocês estão pensando em perguntas aí também, eu vou estar mandando agora no chat uma avaliação dessa webinar, tá bom? Se vocês puderem estar participando, pode ser agora, preenchendo enquanto está acontecendo a webinar mesmo, ou depois, que seja, mas é importante para a gente, para saber como está sendo isso para vocês, para estar fazendo mais momentos como esses para as escolas, porque a gente sabe que às vezes é muito legal ter esse tipo de coisa para, se tem alguma dúvida, alguma coisa pontual, tem apresentação aqui, pode ser que isso seja muito esclarecedor. Ou se tiver alguma coisa mais pontual ainda, pode estar interagindo com a gente via chat e com a pessoa que mais sabe sobre o assunto, né? Até mesmo porque, William, eu fiz uma noção geral. E às vezes a pessoa tem uma dúvida muito pontual, né? Quer que mostre alguma outra coisa, tem uma coisa que aconteceu, quer contar. Então, assim, a gente faz uma apresentação geral, mas a gente está aqui para escutar realmente e tirar as dúvidas. Isso. Então, se tiverem perguntas, podem estar passando aqui para o chat, que ele está aberto para a gente. Enquanto vocês estão pensando, até quero destacar algumas coisas. Eu sou da área de humanas, tá? Estou finalizando o curso de letras em língua portuguesa. E sempre na escola, desde que eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade com matemática. Mas era porque ela era trabalhada de uma maneira muito abstrata, né? Ela só focava só no conteúdo. Como você havia falado, é importante o conteúdo, mas não só ele, né? E o Pense está aí justamente para complementar isso. Então, a gente dá, a partir do Pense, um significado para a matemática, né? Isso que eu achei muito legal. Até nessa formação que estava essa semana, a gente entrou numa discussão sobre a tabuada. Eu sou de uma geração que tive que decorar a tabuada. Minha mãe fazia umas cartinhas pequenininhas, parecia carta de baralho, escrito 5 × 7, ficava me mostrando aquilo. Não parava nunca de mostrar aqueles números, e eu tinha que responder se era 20 ou se era 25, sabe? E aquilo, tipo, era uma coisa totalmente sem sentido para mim. E hoje a gente já prioriza outras coisas, né? A compreensão da tabuada é muito mais importante do que decorar uma tabuada, né? Deixa eu ver, temos uma pergunta aqui do Fábio. Peraí, sobe o texto para mim, porque o Fábio está perguntando. O ano passado foi o primeiro ano da utilização do Pense na escola dele, e ele sentiu falta dos relatórios para acompanhar o desenvolvimento das dinâmicas. Fábio, nós temos os relatórios das dinâmicas que mostram o que os alunos fizeram, se os alunos fizeram envio, se os alunos não fizeram. E enquanto... então, assim, vou voltar. O gestor consegue acompanhar no nível mais macro qual o professor que finalizou dinâmica, o professor que encerrou, o professor que avaliou dinâmica. Então, o gestor nesse nível. Já para o professor, às vezes ele consegue acompanhar o que o aluno fez
quais os alunos que participaram, quais os alunos que fizeram os envios, porque especialmente para os alunos mais velhos, o próprio aluno acessa o dispositivo e faz o envio da informação, quer seja uma foto, um formulário, uma planilha, né? Então, a gente tem sim esses relatórios, deixa eu só ver se eu volto lá. Espera aí que eu tenho que compartilhar de novo, né? Só um pouquinho. Eu vou compartilhar a nossa tela de novo com vocês, só para dar uma passadinha nos relatórios, tá? Porém, os nossos relatórios aqui, eu acho, tenho quase certeza, né, que eles estão um pouco em branco, porque eu estou mostrando uma escola de teste, tá? Então, ela não é um uso real, né? Mas ele vai carregar aqui o relatório das dinâmicas para a gente. E o acesso é aqui, ó, no canto direito da tela, ó, tem um botãozinho ali de relatórios, né? Então, olha aqui, ó. Então, eu estou com o grupo 4, tem todas as dinâmicas aqui em cima. Eu sei, por exemplo, que o aluno chamado aluno grupo 4, por isso que eu falei que é uma escola de teste, participou dessa dinâmica. O certo aqui é aparecer todos os alunos da turma. Mas como é uma escola de teste, só aparece um aluno, mas apareceriam todos, tá? E aí eu vou saber, ó, aqui foi enviada uma imagem de portfólio, aqui também foi, mas nessa terceira dinâmica tem 2 envios. Tem um envio que foi feito aqui, possivelmente uma foto de alguma atividade, e por fim a foto do portfólio. E se eu clicar, eu consigo ver na própria dinâmica. Inclusive aqui, Fábio, você teria acesso aos relatórios do ano anterior, tá? Então, ó, eu vim aqui direto no portfólio, ó, eu fiz um envio aqui para testar. Tá bom? Então, sim, se eu não perguntei, depois o Willi pode passar meu contato e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. O Willi tá rindo aqui do nome dessa pizzaria, Vai Nessa Pizzaria. Ela é uma dinâmica do 9º ano. Eu não ia mostrar mais nada, mas ela é uma dinâmica do 9º ano. No 9º ano, eles estudam no seu currículo tradicional, digamos assim, polígonos inscritos na circunferência, polígonos circunscritos. Nessa dinâmica chamada pizza, a gente mostra para os alunos a matemática numa fábrica de caixas. Então, a gente apresenta um vídeo onde o rapaz mostra como que funciona a fabricação de caixas de papelão. E, em seguida, os alunos são convidados a criar uma caixa de pizza, assim, pequenininha, né? E aí a gente pede para os alunos criarem. Então, eu já testei isso com os meus alunos e no começo eu dava muita orientação. Aí, depois eu disse, quer saber? Eu não vou dar orientação. Fui diminuindo e dizia assim para eles, quero que vocês façam essa caixinha. E mostrava a caixinha. Daí eles, tá, e como que a gente vai fazer? Eu deixava quebrando a cabeça. Mas quando eles prestavam atenção no nome da caixinha, Vai Nessa, né? Eles diziam assim, vai nessa. Eu, sabe por que Vai Nessa? Eles ficavam, né, esperando. Eu dizia assim, ó, você chega em casa, fala com a mãe, diz, o que nós vamos comer hoje? Onde que nós vamos e tal? Aí você diz assim, vai nessa pizzaria. Então tem um porquê do vai nessa pizzaria. E olha como são as coisas. Eu já falei hoje que a gente tem que provocar os alunos, né? Eu provoquei dessa forma. Vocês têm que fazer uma caixinha de pizza. As caixinhas que estão aqui na sequência são caixinhas dos meus alunos, resultado dos meus trabalhos em sala. E uma menina chamada Thaís criou essa aqui de baixo, que chama Thaís Espetacular. Thaís Espetacular, maravilhoso. Então ela pegou o nome dela, se sentiu provocada. E fez os outros também, só que os outros brincaram com o apelido, brincaram com o sobrenome e tudo mais, tá? Então, assim, é uma coisa legal, assim, a gente provoca, mas os alunos se sentem provocados e tudo mais. Vamos lá. A Camila está perguntando se houve alguma alteração em relação ao Fundamental 1. Pergunto do 1º ao 5º ano do colégio. Camila, a alteração macro, assim que eu posso te dizer, se mudou tudo? Não. O que eu faço todos os anos? Quando a cada dinâmica existe a avaliação da dinâmica, né? Tem uma estrelinha no canto direito, os professores vão avaliando. Muitos professores comentam ali que a dinâmica estava muito difícil, que os alunos reclamaram de reportar, alguma coisa assim. Antes de publicar as dinâmicas do ano seguinte, eu avalio esse relatório que eu recebo e aí eu faço as modificações que são pertinentes, tá? E muitas vezes essa alteração significa retirar uma dinâmica e substituir por uma nova. Então, por exemplo, me lembrei agora que no 3º ano a gente tem uma dinâmica nova
que é usando as barrinhas que os alunos vão ter que colar e formar uma figura, tá? Então, assim, uma alteração muito grande não, mas a gente foi inserindo, tá? Tem uma dinâmica nova, deixa eu ver, pro segundo ano, que é do jogo de senha, que eles vão brincar com tampinhas de garrafa, tem dinâmica nova, então, pro terceiro, tem dinâmica nova pro quarto e assim vai, tá? Mas, assim, não é uma mudança muito macro de trocar todas, tá? Agora, é importante, já que eu falei da avaliação, a cada dinâmica vocês avaliarem e saibam que aquilo lá é um canal direto comigo. Porque o que acontece? Se a gente falar, eu vou dar uma aula com Pencil, tem várias coisas que estão envolvidas. Tem internet, tem a tecnologia, tem software, tem plataforma, tem login e tal. E, assim, para cada problema, a gente tem uma pessoa para solucionar. No caso do Pencil, as questões pedagógicas, as questões que envolvem a matemática, elas sempre recaem em mim. Mesmo as questões que vêm via William no atendimento, elas acabam sendo repassadas para mim. Chega para mim e diz, olha, a escola está questionando isso. E eu mesma respondo. Mas essas das avaliações, quando o professor diz assim, meus alunos adoraram, ou meus alunos sentiram dificuldade, dá para me mandar, tá bom? Deixa eu ver. O Fábio está perguntando se os relatórios podem ser impressos e como faz. E se existe uma planilha de acompanhamento ou outra proposta qualquer. Fábio, sabe que eu vou ficar te devendo a resposta sobre impressão desses relatórios? Porque eu acho que a gente não consegue imprimir porque é muito comprido, sabe? Mas, de qualquer forma, eu vou te pedir para escrever, porque o Willi já deu o link da avaliação. Para colocar lá que você tem dúvidas sobre os relatórios, para a gente não esquecer, que eu vou verificar se existe um formato para essa impressão, tá? Porque não é uma simples impressão no A4, ele é muito comprido, então eu vou verificar se a gente consegue estudar um jeitinho de fazer a impressão deles, tá? Isso. Mas, para a gente não esquecer, sinaliza na tua avaliação. Isso. Tá Nesse bom? link que eu acabei de mandar, pessoal, tá? Vocês podem estar, então, interagindo ali com questionamentos mais específicos ou coisas que venham depois na cabeça de vocês. Fiquem à vontade. E tudo que vier por lá eu vou estar passando para a Vanessa posteriormente. Beleza? Enquanto vocês vão pensando aí em mais uma pergunta, eu queria destacar mais uma coisa. Legal? Eu lembrei de algo que você falou sobre a questão dos erros, que eu achei muito legal. Por quê? Porque é muito comum no ensino tradicional a gente ver a matemática como uma coisa muito exata, certo? Então, você aprende a fórmula para chegar no resultado que o professor espera que você chegue. Aquele número específico. Mas o processo todo, às vezes, é um pouco desconsiderado. E é legal que o Pencil ele vai estar dando essa possibilidade, né? De você, tipo, que não tem uma resposta certa ou errada no final, né? E muitas vezes, ele falou em processo, muitas vezes no Pencil a gente até pede para o professor fotografar o processo. Então, a gente tem uma dinâmica, que é uma dinâmica, acho que de 8º ano, não esqueci, 7º ou 8º da ponte. Eu não sei, é um dos dois, 7º ou 8º. E essa dinâmica para a construção da ponte, a gente gosta de ver o processo, porque o aluno, muitas vezes, as equipes constroem a ponte quebra. Então, eles vão construindo e daqui a pouco eles mudam de ideia. Então, a gente faz a fotografia do making off, para, assim, tipo, construindo aquilo para depois discutir com eles, por que você mudou do projeto, né? Então, pense, realmente a gente gosta do erro e que a gente consegue reverter isso. O erro é bom nesse sentido. Exatamente. Tá bom? Bom, acho que vamos ver aqui. Opa, esse é do 8º, quebrei você. E, Nário, sabe que assim, o ano passado eu usei essa dinâmica num curso que a gente estava aí viajando o Brasil fazendo, e a gente tinha as duas possibilidades, tanto com o jogo quanto com os palitos, né? E os alunos que optaram, as escolas que optaram por utilizar o jogo no computador, os alunos ficaram com muita raiva, assim, porque acabava a aula naquele momento. E o da ponte, na hora que a gente dizia assim, gente, então, mais 2 minutos, porque está acabando, para quê? Era aquele, né? Porque os alunos realmente se envolvem, né? São coisas que, se a gente tiver tempo, muito mais que os nossos 50 minutos, os alunos vão ficar um tempão se divertindo e aprendendo sem muito esforço, tá bom? Exatamente. Gente, então acho que é isso. Mesmo. Né? Eu agradeço, Willi, agradeço vocês e estou aqui à disposição para ajudá-los. A gente agradece. Muitos que vieram aqui tá falando um pouco com a gente hoje, seguiram lá no Maratona 2020 a rota de pensamento matemático. Então agora nos próximos dias ainda vai ter entrevistas com professores também que estão no colégio mesmo e que vão falar sobre vocês com pensamento matemático em ensino fundamental, ensino infantil. Então deem uma olhada lá nas rotas, façam inscrição e participem desses momentos de interação com a gente. E deixa eu só jogar um confete aqui.
Naira, se você quiser depois contar para a gente a experiência do brigadeiro e tal, o William aqui pode até organizar o webinar, de repente você contando a experiência e tudo mais, tá? A gente gosta de compartilhar então, muito esses a momentos. gente gosta, de repente, se a gente tiver uma outra oportunidade de fazer com a gente convida, ela participa como professora convidada e tudo mais, gente, tá bom? Ó, o Ricardo, peraí, tem mais. O Ricardo esqueceu de você. Ricardo. É que ele pôs como instrutor. Tá como beleza. Instrutor. Falou, Ricardo. Valeu, então. Ricardo, eu vou anotar aqui, porque, pessoal, essas participações que vocês têm aqui no webinar valem certificado, tá bom? Então, entrem lá na página do Maratona 2020, tem todos os regulamentos para vocês conseguirem certificado. Basicamente, são 6 rotas educacionais, e se vocês participarem, em cada rota tem 4 estações. Se vocês participarem de uma webinar de cada estação, vocês conseguem o certificado do Maratona 2020, beleza? Então, bom, acho que por hoje foi isso mesmo. Vanessa, obrigado de volta por ter participado com a gente. Qualquer dúvida, pergunta, vocês têm o meu contato também, ou ali no e-mail a gente vai estar entrando em contato com vocês depois também. Qualquer coisa tem o formulário. E é isso aí, a gente agradece pela participação de vocês. Qualquer coisa, estamos aí sempre, beleza? Obrigada. Tchau. Tchau.